Qual é o povo escolhido e por que não são os judeus? Já entreguei um spoiler aqui. Fica aí que logo depois da Ave Maria a gente vai iniciar com o nosso conteúdo. Eu sou o Iago, seja muito bem-vindo ao meu canal. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Paulo explica na sua carta aos Gálatas, no capítulo 3, que a descendência de Abraão ela não se dá pelo sangue, mas é espiritual. De modo que nem todo aquele que descende de Abraão pela carne é a sua descendência, mas apenas Cristo e aqueles que têm fé em Cristo. No Catecismo Maior, São Pio X ensina nessa mesma linha, ao afirmar que os justos do Antigo Testamento, Abraão, Moisés, Elias, eles foram salvos em razão da fé que tinham no Cristo que havia de vir, o que fazia deles membros espirituais da Igreja Católica, embora não o fossem de modo integral, uma vez que Cristo ainda não havia vindo ao mundo. E São Paulo dirá ainda que em Cristo já não há mais judeu ou grego, homem ou mulher, escravo ou livre, porque todos somos um. Ou seja, a raça a qual tu pertence, a tua condição social ou o que for, nada disso influi em tu ser descendência de Abraão, mas sim a fé em Cristo e o batismo. Desse modo, e a tradição da igreja sempre ensinou isso, a gente sabe que a descendência de Abraão, o povo escolhido, não é um povo no sentido étnico, mas sim pessoas de ambos os sexos, de quaisquer nacionalidades e condições sociais, que pela fé em Cristo e pelo batismo fazem parte da Santa Igreja Católica, que foi por Cristo instituída, tendo nascido do seu lado aberto na cruz, e a qual ele, o próprio Cristo, deu por chefe São Pedro e seus sucessores, conforme a gente lê no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16. Além disso, o Senhor também deu por mãe a essa igreja a sua própria mãe, como consta no Evangelho segundo São João, no capítulo 19. E essa igreja é o reino de Deus e o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele próprio é a cabeça, conforme ensina São Paulo na sua carta aos Colossenses, já no primeiro capítulo. E nós, os fiéis católicos, somos membros desse corpo, como também ensina São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12. Assim, para que fique claro, a nova Israel é a Santa Igreja Católica, que é o reino de Deus e o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, antes de a gente prosseguir, eu quero aqui divulgar o meu livro, Bíblia Católica para Crianças. Se tu é pai, se tu é catequista, se tu tem sobrinhos, afilhados. Esse livro contém 30 contos ilustrados, desde o Jardim do Éden até o Pentecostes. Está disponível nas versões digital e de capa comum. E pode ser adquirido em diferentes idiomas, como português, inglês, espanhol e italiano, que foi a última língua para a qual eu acabei de traduzir recentemente. E já estou trabalhando também nas versões de capa dura, mas essas vão começar a estar disponíveis, espero que dentro em breve. Bom, voltando ao nosso tema. Diante do exposto, o que a gente pode falar sobre o atual Estado de Israel? Afinal, tem pessoas que dizem, não, eles são o povo escolhido, quem abençoar Israel será abençoado. Tiram de contexto uma passagem bíblica para tentar justificar que a gente tem que defender o atual Estado de Israel, controlado pela sinagoga de Satanás. Só que, veja bem, a gente já aprendeu que a nova Israel, o povo escolhido, é a Santa Igreja Católica. São os católicos, os filhos de Abraão, os filhos de Deus, aqueles que creem em Cristo com a sua vida e vivem o seu batismo. Então, o que tem a ver o atual Estado de Israel com a promessa de Deus? Já que nós temos no Antigo Testamento o reino de Israel, a terra prometida. Bom, as únicas semelhanças que o atual Estado de Israel tem com o antigo reino de Israel são o nome e parte do território geográfico. Só. Ou seja, é como se fossem duas pessoas distintas e que viveram em épocas diferentes, mas que possuem o mesmo nome. Uma se chamava João da Silva e o outro se chama João Steinberg. E para por aí. Os judeus, enquanto etnia, eles não possuem eleição alguma que os distinga dos alemães, dos japoneses, dos italianos, dos brasileiros, dos egípcios, enfim. Agora, enquanto falsa religião, São João Apóstolo, no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3,
bem como os padres da igreja Santo Irineu e São João Crisóstomo, e também o doutor da igreja São Beda, todos eles afirmam que por terem negado Cristo, esses que hoje se proclamam judeus são falsos judeus e sinagoga de Satanás. E se eles são falsos judeus, quem então são os verdadeiros judeus? São os católicos, porque guardam a fé de Abraão, como ensina Santo Agostinho. Enquanto que o judaísmo moderno é uma falsa religião nascida da negação do Cristo. Assim, a gente pode afirmar sem medo que os patriarcas, os profetas, os justos do Antigo Testamento são católicos, porque a nossa fé está no mesmo Cristo ao qual eles adoravam e ansiavam por ver o dia, conforme a gente lê no relato do Evangelho segundo São João, no capítulo 8. Para encerrar nossa aula de hoje, Santo Agostinho afirma ainda que, ao negarem o Cristo, os judeus, ou seja, a falsa religião nascida da negação da fé de Abraão, eles perderam a sua eleição. E o seu espalhamento pelo mundo foi um sinal visível do castigo de Deus, confirmando que eles não são mais o povo escolhido do Senhor. Mas sim, agora e para sempre, o povo escolhido de Deus é a Santa Igreja Católica, que é o reino de Deus, sua esposa e seu corpo, do qual ele é cabeça e marido. E bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Peço para deixarem o like, se inscreverem, ativarem o sininho das notificações para ficarem por dentro dos nossos próximos vídeos. E digam aí embaixo, quem é o povo escolhido de Deus? Vou deixar a resposta aqui para vocês. A Igreja Católica. Muito obrigado por terem assistido. Deus os abençoe. Viva Cristo Rei e viva Nossa Senhora. Até a próxima.